Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai começar a trabalhar um conceito muito interessante, que são as equações. Nas aulas passadas, a gente trabalhou a respeito das expressões algébricas, que foi quando a gente começou a inserir letras nos nossos cálculos. A partir de agora, a gente vai trabalhar a ideia da equação. Para começar, é preciso a gente entender a diferença da expressão algébrica para as equações. Observe só, se eu escrever o seguinte, 8x mais 3, isso aqui é apenas uma expressão algébrica. Certo? É apenas uma expressão algébrica. Isso aqui, dessa estrutura que está aqui, eu não posso fazer nada, eu não posso encontrar nenhum resultado. Mas se eu tiver o seguinte, 8x mais 3 igual a 11, isso aqui, para mim, já é uma equação. Por que equação? Simplesmente por causa da presença da igualdade. O que vai diferenciar uma expressão algébrica de uma equação é o sinal da igualdade. Porque na equação, a gente sempre vai ter uma parte que é igual à outra parte. Na expressão algébrica, não. A gente tem uma parte apenas. E a equação também vai trazer para a gente a ideia de equilíbrio. Como assim equilíbrio? Imagina uma balança. Para ela ter equilibrada, os dois lados têm que ter o mesmo valor ou o mesmo peso. Aqui é semelhante a isso. E o nosso objetivo, no fim das contas, é encontrar um valor para esse x de forma com que essa igualdade seja verdadeira. Mas a gente vai ver passo a passo agora mesmo. Vamos começar com uma bem pequena. Observe, eu tenho, por exemplo, x mais 8 igual a 31. O que isso indica? Essa igualdade indica que essa parte é igual a essa parte. Então, o que eu preciso encontrar é um número que, quando substituo por x e somado com 8, vai dar 31. Isso dá para a gente analisar mentalmente. Vamos pensar junto. Qual é o número que, se eu somar com 8, vai dar 31? Vai ser o 23, não é? Por quê? 23 mais 8 é igual a 31. E essa igualdade aqui é verdadeira. Observe, se eu continuar aqui somando 23 com 8, que vai dar o próprio 31, então eu tenho 31 igual a 31. Ou seja, é uma igualdade verdadeira. Agora imagina se no lugar desse x eu colocar 20. Eu teria então 20 mais 8 igual a 31. Quando eu resolvo aqui, eu vou ter 28 igual a 31. E isso não é verdade. 28 não é igual a 31. São números diferentes, valores diferentes. Então, isso aqui não existe. Se eu tiver Observe, agora eu tenho 4 menos x igual a 3. 4 menos x igual a 3. Eu tenho que encontrar um número que, substituindo no lugar do x e fazer a operação, eu vou encontrar o valor 3. Que número que poderia dar? Observe, se eu fizer 4 menos 1, vai dar 3. 4 menos 1 é o próprio 3. Então, eu tenho 3 igual a 3. Significa que, no lugar do x, eu posso colocar o número 1. Aí sim, a minha igualdade vai ser verdadeira. Existem várias formas de equações, de vários tipos. A gente vai estudar uma em especial hoje, que é a equação do primeiro grau com uma incógnita. Observem bem esses termos aqui.
primeiro grau e uma incógnita. A gente vai usar uma representação genérica para as equações. E a gente vai perceber que nesses casos de equações do primeiro grau com uma incógnita, elas sempre vão aparecer. Pode não aparecer de imediato, mas depois que a gente fizer alguns cálculos, a gente vai chegar nesse padrão. Observe só. Essa estrutura aqui, ax igual a b, é a minha forma geral da equação do primeiro grau com uma incógnita. Acontece o seguinte, ó, as letras a e b, a gente vai trocar por números. Ok? Na equação montada, a e b vão ter números e o x vai ser a variável. Lembra que quando tinha letras nas expressões algébricas a gente chamava de variável? Aqui vai ser a variável e ela vai ter um outro nome, é a incógnita. Certo? Então não esqueça, quando a gente tiver uma equação montada, no lugar de a e b vai ter números e vai ter a variável x. E assim, ela vai ser do primeiro grau porque aqui em cima do x, como expoente, vai ser como se fosse o número 1. Ele não vai aparecer, mas é como se fosse o 1 ali escondido. Lembra dos conceitos de potência que a gente já estudou? Elevado ao quadrado, elevado ao cubo. O x ali é como se tivesse elevado a 1, por isso que chamamos de primeiro grau. E uma incógnita é porque tem apenas um valor desconhecido que a gente precisa encontrar. Agora vamos ver de fato como é que isso vai funcionar. Aqui eu tenho essa equação, x mais 10 igual a 23, x mais 10 igual a 23. A partir de agora, a gente vai começar a estudar formas técnicas sobre como resolver essas equações. Existe uma regrinha muito interessante que a gente nunca deve esquecer. Esse lado aqui, esquerdo da igualdade, a gente chama de primeiro membro. E o lado direito, a gente chama de segundo membro. Então não esqueça, quando eu falar primeiro membro, eu vou falar a respeito do lado esquerdo da igualdade e segundo membro, lado direito. Então o que acontece aqui? Eu vou ter que retirar esse 10 aqui deste primeiro membro, porque eu tenho que deixar o x sozinho. O objetivo da minha equação é sempre deixar o x sozinho de um lado da equação. Geralmente ele fica no primeiro membro. Então o que acontece? Esse 10 ele tem que sair daqui e ele vai lá para o segundo membro. Observe, o 10 está no primeiro membro, ele tem que vir no segundo membro. E tem um detalhe muito interessante. Observa que esse 10 ele está acompanhado com o sinal de mais. Quando ele vem para cá, ele tem que trocar o sinal, ok? Ele está positivo, então ele vem para o outro lado como se fosse negativo. E vai ficar assim, ó, x igual. O x eu já deixei sozinho no primeiro membro. O 23, ele já está aqui, então eu vou deixar ele aqui. O 10, ele vai lá para o final, lembrando de trocar o sinal. Menos 10. E agora o que eu faço? Eu tenho aqui x igual 23 menos 10 vai dar 13. Observa, x igual a 13. X igual a 13. Lembra dessa estrutura que eu mostrei aqui para vocês? Ax igual a b. Aqui na frente do x, eu não tenho nenhum número, certo? Mas a gente sempre tem que lembrar que quando o x está sozinho, é como se fosse o número 1 ali com ele. Aí lembra que eu falei que essas letras vão ser trocadas por números? Então está aqui, ó. 1 é como se fosse o A, o 13 é como se fosse o B.
e o x é o próprio x. Como eu tenho apenas um x, esse meu valor aqui, x igual a 13, já é o resultado da minha equação, ou seja, é a solução da minha equação. A solução vai ser 13. Vamos observar outros exemplos. Aqui eu já tenho outros elementos fazendo parte da minha equação, mas a ideia vai ser praticamente a mesma. Observe, 3x menos 10 igual a 2. Ainda não está nessa estrutura aqui, da forma geral. A gente vai fazer algumas modificações para chegar até ali. Primeira coisa, lembra deixar o x sozinho, quem tiver x sozinho. O 3 está acompanhando o x, ele vai ficar junto com ele. Por enquanto, a gente vai trocar esse 10 de lugar. Lembra que aqui é primeiro membro e aqui é segundo membro? O menos 10, eu vou mandar ele aqui para o segundo membro. E lembrar de trocar a operação. Antes tinha positivo, ele ficou negativo. Agora ele está negativo, então ele vem para cá positivo. Não esqueça, se ele está positivo, ele vai passar negativo. Se ele tiver negativo, ele vai passar para lá positivo. Então vai ficar assim. 3x igual, porque eu já deixei sozinho todo mundo daqui, ao 2, o menos 10 vai se transformar em mais 10. E agora eu faço o seguinte, conservo 3x e faço a soma. 2 mais 10 vai dar 12. Observa, 3x mais 12, a mesma estrutura da forma geral. Aqui no caso, o A é igual a 3 e o B igual a 12, ok? E aqui eu já não posso considerar como solução, porque eu tenho que deixar o x sozinho. Esse 3 aqui está junto com o x. E observa que o 3 é como se estivesse multiplicando esse x. Então, eu também vou trocar esse 3 de membro. Se ele está aqui no primeiro membro multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual... Eu vou montar uma fração. O 12, como eu já estava aqui em cima, dividido pelo 3. Conseguiram entender? Eu repeti o 12 ali em cima, peguei aquele 3 e joguei aqui embaixo, montando uma fração. X igual. Agora, eu só faço a divisão. 12 dividido por 3 vai dar 4. Para eu saber se esse 4 realmente serve como solução, eu posso fazer uma substituição. Se x é igual a 4, eu posso trocar o x no lugar desse 3. Lembra o que a gente estudou a respeito do valor numérico? Substituir o x, substituir a letra pelo número, eu posso fazer assim, ó, 3 vezes o 4, porque eu estou trocando o x com o 4, menos o 10, menos o 10, igual a 2. Se eu fizer essa operação aqui e essa parte der também igual a 2, significa que é válido. 3 vezes 4 vai dar 12. Menos 10 igual a 2. 12 menos 10 vai dar 2 igual a 2. Observa que obedeceu à igualdade. Então, a minha solução, de fato, é o 4. Então, toda a ideia é basicamente essa. A gente faz alguns cálculos, faz algumas trocas de membros para poder encontrar o valor do x. E sempre lembrem dessa relação. Se ele está no primeiro membro positivo, ele passa negativo. Se está no primeiro membro negativo, ele passa positivo. Se está multiplicando, ele passa dividindo. E também o contrário. Se ele estiver dividindo, ele vai passar multiplicando.
Observe que eu tenho aqui, x sobre 2 é igual a 4. X sobre 2 igual a 4. Então, basicamente, é sempre a mesma ideia. O x está aqui com essa fração x sobre 2. Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, esse 2 tem que sair daqui. Ele tem que ir para o segundo membro. Ele está aqui realizando a operação de divisão com o x. Lembra? Quando está dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu vou deixar o x sozinho igual ao 4. O 2 que está dividindo vai para lá multiplicando. 4 vezes 2. E x vai dar 8. Será que vai dar de verdade? Observa. Se eu substituir o x com esse 8, eu vou ter, então, 8 dividido por 2 igual a 4. Se eu fazer a divisão, 8 dividido por 2, eu vou ter 4 igual a 4. Então, novamente, obedeceu à igualdade. Então, significa que a minha solução é, de fato, o 8. Existem alguns casos que a gente vai trabalhar com mais frações, mas a ideia é a mesma. A gente só vai precisar de alguns conceitos que a gente já estudou anteriormente, como, por exemplo, frações, MMC, operação com fração e assim por diante. Observe que eu tenho aqui x mais 1 sobre 2 igual 5 sobre 4. Aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro. Observe só o que eu vou fazer aqui. Eu vou ter que retirar o MMC do 2 e do 4. Lembrando que o MMC é simplesmente fazer a fatoração dos números. Eu posso dividir aqui por 2, que vai dar 1 e 2. Eu posso dividir por 2, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Fazendo a multiplicação de 2 por 2, eu vou ter 4. Esse é o meu MMC. E observe só o que eu vou fazer aqui. Aqui eu tenho apenas o x, mas eu vou imaginar que tem x sobre 1. Toda vez que eu tiver o x e aparecer frações assim, que seja preciso tirar o MMC, eu lembro que aqui é como se fosse x sobre 1. E observe que aqui eu tenho 3 partes, ok? Então, aqui eu vou montar 3 frações, representando essas, ok? Esse 4, que foi o meu MMC, eu já vou adiantar e colocar aqui no meu denominador, em cada uma das frações. Agora eu vou fazer aquela ideia que a gente já aprendeu a fazer nas operações com frações. Lembra? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, cada uma delas. 4 dividido por 1 vai dar 4. 4 vezes x, eu vou ter então 4x. Agora a do meio. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 1 continua dando 2. E por fim, 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Observe que os meus denominadores são iguais. Eu fiz essa mudança para cá, tá? Eu fiz essa alteração justamente para manter os denominadores iguais. Agora, o que eu faço? Eu posso cortar esses denominadores. Eu vou repetir toda essa equação aqui sem a parte da fração. Observa que a gente já chegou numa estrutura parecida com o que a gente viu anteriormente, certo? Então, daqui para frente, é só resolver normalmente. 4x mais 2 igual a 5. O que eu faço? Tiro esse mais 2 daqui, ele está positivo, então ele vai passar negativo. Fica, então, 4x igual a 5 menos 2. Eu posso resolver esse lado ali, 4x igual a 5 menos 2. Vai dar 3. Continuando aqui. Observe, o 4 está multiplicando com x. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou deixar o x sozinho, igual ao 3 sobre 4. Aqui eu não posso dividir, então eu posso deixar exatamente assim, certo? Então, a minha solução vai ser 3 sobre 4. Então, a ideia da nossa aula é bem essa: conhecer a equação e a equação do primeiro grau com uma incógnita e como resolver ela, como encontrar a solução. Se ficou alguma dúvida, aconselho a assistir esse vídeo novamente, pois é muito importante que você entenda todos esses conceitos aqui,
porque a gente vai trabalhar em diversas áreas, em vários outros assuntos, essas ideias da equação vai aparecer. Então, bons estudos e até a próxima!